Bem, gente, tudo bem? Vamos falar aqui sobre o povo brasileiro. Capítulo 2, quem são os brasileiros, tá? O povo brasileiro, ele é resultado da miscigenação de diferentes grupos étnicos, principalmente indígenas, africanos e portugueses. Os indígenas eram povos que já habitavam o nosso país, o que viria a ser o Brasil, muito antes da chegada dos colonizadores. Quando da chegada dos portugueses aqui no nosso território, existiam aproximadamente 5 milhões de indígenas. Atualmente, pelos dados do IBGE, existe aproximadamente 900 mil indígenas, ou seja, uma redução muito grande do número total de indígenas no nosso país. Vários fatores contribuíram para a dizimação dos indígenas, como a escravização, a violência, assassinatos e também as doenças que foram trazidas pelos europeus, que acabaram sendo fatais para esses povos por não possuírem imunidade às doenças que foram trazidas pelos colonizadores. Uma atividade que contribuiu bastante para a dizimação de grupos indígenas foi o bandeirismo, que o bandeirismo se referia a expedições que saíam de São Paulo, os bandeirantes, né, e que se dirigiam em direção ao interior do território. Essas missões tinham por objetivo capturar indígenas para servirem como mão de obra em várias atividades e também a extração de metais preciosos. Então, a ação dos bandeirantes também foi muito importante, acabou contribuindo bastante para que a gente tivesse a redução do número de indígenas, além também de ter contribuído para a expansão do território colonial português aqui na América. Um outro grupo importante que contribuiu para a nossa formação, enquanto povo brasileiro, foram os africanos. Os africanos que fizeram uma migração forçada, ou seja, contra sua vontade, que vieram para cá, para o Brasil, servir como mão de obra nas diferentes atividades que foram realizadas aqui no nosso país. Como no caso, na região Nordeste, a gente pode destacar o cultivo da cana-de-açúcar, no Recôncavo Baiano e em Pernambuco. Essa atividade, durante boa parte do período colonial, foi a principal atividade econômica do Brasil. Indígenas, africanos, contribuíram na nossa formação, tanto no ponto de vista dos aspectos físicos que nós temos, quanto também relacionado à nossa cultura, a questão da religiosidade, a questão da língua, das palavras que foram inseridas no português. O outro grupo foram os portugueses, que vieram para cá com o intuito de explorar o novo mundo, essas terras aqui na América, no caso que viria a ser o Brasil. Então, esses três grupos são os grupos que nós podemos dizer que formam a base étnica do nosso país: africanos, indígenas e portugueses, que contribuíram de diversas formas na nossa sociedade, como já comentei aqui, nos costumes, nos hábitos, na religiosidade, na língua, na aparência de cada um de nós, certo? Então, passando agora para falar sobre as características da população brasileira, uma outra característica que a gente pode observar no nosso país atualmente é que o nosso país ele é um país populoso, mas pouco povoado. Quer dizer isso? Um país populoso é um país que possui uma grande população absoluta, ou seja, um grande número de habitantes. Tá? Então, o nosso país é um país muito populoso, com uma grande população absoluta, com um grande número de habitantes. Mas o nosso país é um país pouco povoado, porque nós temos uma baixa densidade demográfica, ou seja, um pequeno número de habitantes por quilômetro quadrado. Tá? A densidade demográfica ela é obtida pela uma fórmula em que a gente divide a população total de um país pela área daquele país. Então, atualmente, nós temos uma densidade demográfica de aproximadamente 22 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade demográfica baixa, se a gente pensar que tem países que têm densidades demográficas de mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado. Então, nós temos uma densidade demográfica baixa. Uma outra questão da nossa população está relacionado à distribuição dela pelo território. A nossa população está distribuída de forma desigual pelo território, ou seja, nós temos grande concentração populacional
em uma determinada faixa do território e uma menor concentração populacional em outra área. Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia é uma área que apresenta uma baixa densidade demográfica, uma baixa concentração populacional. Existem áreas que têm densidade demográfica de menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, de 1 habitante por quilômetro quadrado. É uma baixa densidade demográfica na nossa região. Enquanto que a maior parte da população brasileira se concentra na faixa litorânea do país. Se você pegar o mapa de densidade demográfica, você vai ver que a maior parte da população brasileira está concentrada na faixa litorânea, na porção leste do nosso país, porque foi por lá por onde começou o processo de ocupação do território, onde se desenvolveram as primeiras atividades econômicas, é onde estão a maioria das capitais, por exemplo, do Nordeste, é onde a gente tem as melhores ofertas de emprego, também melhores condições de vida. Então, não à toa a gente vai ter uma concentração populacional na faixa litorânea do nosso país, se você observar o mapa de densidade demográfica do país.